Estamos de volta com o Visita na Record e agora quem visita a gente é a doutora Larissa Passerotti, que é médica hiperbarista, técnica responsável pela clínica Oxibarimed. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Thaisa. Bom dia a todos e todos os telespectadores. E olha, gente, para quem não conhece a medicina hiperbárica ou a oxigenoterapia hiperbárica, ela é um tratamento, uma terapia de um paciente por meio da inalação de oxigênio puro em alta pressão. Então, a gente vai explicar todos os detalhes sobre essa técnica que não é nova, viu? Para mim foi algo novo, porque foi uma descoberta e é bem interessante, mas ela já existe há bastante tempo, né, doutora? Então, resumindo, só para o pessoal saber, o paciente entra numa câmara de oxigênio, inala esse ar puro, que é o oxigênio puro, 100%, e é uma terapia que pode transformar tecidos lesados, tecidos machucados em tecidos sãos, né? Isso, mais ou menos isso, Thaisa. Ele é feito numa câmara estanque, similar a um submarino, para a gente poder dar uma ideia, assim, né? Que aumenta a pressão do ambiente, né? E aí, lá dentro, ela pode ser de vários pacientes ou um paciente só, mas daí o paciente respira o oxigênio 100% puro. E aí isso é absorvido pelo organismo. Muito bom. E como que surgiu essa ideia de colocar pessoas dentro de uma câmara para elas inalarem o oxigênio puro? Então, Thaisa, na verdade, a câmara hiperbárica surgiu do tratamento de doença descompressiva nos mergulhadores. Os mergulhadores, eles têm a questão da diferença de pressão embaixo d'água, que se eles fizerem um mergulho sem a programação adequada, sem os cuidados adequados, eles sofrem um problema que chama doença descompressiva do mergulhador, que forma bolhas pela diferença. É que nem aquela história da Coca-Cola, que você abre a Coca-Cola que forma as bolhas que vem, né? Sim. No nosso organismo também forma. A hora que você diminui a pressão, formam as bolhas dos gases. E essas bolhas podem ir para qualquer lugar do nosso organismo. Então, eles tratavam esses mergulhadores entrando na câmara hiperbárica para recomprimir as bolhas e ele eliminar como gases na respiração e melhorar os sintomas. Aí começou a vir a câmara hiperbárica. Primeiro foi para engenharia. Na engenharia, os tubulões. Os tubulões também, os trabalhadores entravam dentro de tubulões e cavavam lá embaixo. A ponte do Brooklyn teve doença descompressiva de trabalhador, por exemplo. Quem está embaixo de terra, grandes pressões, diferenças de ambientes, de pressão. É que nem você descer a serra. Se você cavar um buraco muito fundo, você tem uma diferença de pressão. Se você cava um metrô, por exemplo, tem uma diferença de pressão. E aí, eles também tinham uma doença descompressiva, esses trabalhadores da construção civil. A mesma conduta com o mergulhador. E aí surgiu, mais para frente, em 1930, surgiu o tratamento de feridas, porque se descobriu nas doenças de Hansen. A hanseníase. Mais uma pessoa que precisava desse apoio. Descobriu que os pacientes que tinham as úlceras por hanseníase, quando iam para altas atitudes, a pressão mudava, as lesões evoluíam melhor. Então, se percebeu que tinha uma diferença na pressão, que tinha alguma coisa ali que agia. E aí a câmara hiperbárica passou a ser usada nas lesões. Aí que surgiu isso. E um grande pai da medicina hiperbárica é um brasileiro, que foi nessa doença de Hansen que descobriu isso. Olha, que interessante. Quando que foi isso, mais ou menos? 1930, mais ou menos. E aí as câmaras hiperbáricas passaram a tratar outra diversidade enorme de doenças que fazia o diferencial o oxigênio. Então, em 1930, um brasileiro precisou desse tratamento. Não, ele descobriu que fazia. Era um médico, ele descobriu, que é o professor Boerema, ele descobriu que na doença de Hansen as lesões também podiam ser tratadas. Olha que interessante. E hoje em dia trata-se vários tipos de lesões. Hoje trata desde uma úlcera venosa, uma úlcera por pé diabético, uma queimadura, osteomielite, então questões ósseas também, né? As lesões por radioterapia, né? Então um sangramento na bexiga, um sangramento no reto por radioterapia, necrose de osso de mandíbula por conta de radioterapia. Até lesões de jogadores de futebol, por exemplo? Lesões esportivas, musculares, estiramento, tudo para o profissional poder voltar e se recuperar mais rápido, porque ele depende de um desempenho. Por exemplo, ele tem uma grande competição, ele está lá num treinamento, quanto mais tempo ele ficar parado, mais ele perde. Se ele se recupera mais rápido, ele consegue voltar mais rápido. Exatamente. O Corinthians agora colocou uma câmara hiperbárica no CT do Corinthians agora,
para tratamento dos atletas, para eles se recuperarem mais rápido e voltar mais com desempenho, volta numa etapa antes, com desempenho ainda lá em cima. Que interessante. E assim, para a gente que é leigo, né, nessa questão, a gente pensa, lá na escola a gente aprendia que a gente inspira o oxigênio, né, na respiração, e aí faz todo o processo lá no nosso corpo e aí a gente solta gás carbônico, né? Mas o oxigênio que a gente inspira não é o oxigênio puro, né? 100%, não, né? Exatamente. O oxigênio que está no ar, ele tem várias coisas. Tem várias composições. Tem nitrogênio, tem argônio, tem vários outros gases. O oxigênio que é 21% aqui fora. E aí esse oxigênio, ele se liga, essa molécula de oxigênio, quando a gente respira, ele se liga à hemácia e uma parte dissolvida no plasma, que é o líquido do sangue, né? Só que já satura a hemácia e já faz os transportes necessários. Quando a gente põe na câmara hiperbárica, a pressão faz com que dissolva mais no plasma, porque a hemácia já está ocupada pelos 21%. Né? E aí, lá na lesão... E a hemácia, só para a gente dizer, é quem transporta o oxigênio dentro do sangue, né? Exatamente, é a célula da anemia. Né? E aí, lá na lesão, com esse sangue rico em oxigênio, ele vai chegar lá, vai reabsorver o inchaço, vai estimular as células de cicatrização, que são fibroblastos, estimular o tecido ósseo, que são os osteoblastos e osteoclastos, que é um limpa, o outro reconstrói, estimular leucócitos, que são células da defesa. Então, entendi. Então, digamos que você tem a hemácia, que já está ocupada com os 21%, então já fazendo aquele processo da respiração, que é importante, que a gente precisa. Então, vai introduzir mais oxigênio nesse corpo, que vai se destinar a outros ambientes, digamos. Isso. Ele vai para o corpo inteiro. Ele vai para o corpo inteiro, porque a terapia ela não é localizada, ela é sistêmica. O paciente entra com a ferida que ele tiver fechadinha. É pela respiração que vai fazer o efeito. Então, se é intestinal, se é no pé, se é na cabeça, independente, vai chegar lá pelo plasma, pelo fluido do sangue. E por que o oxigênio? Em que momento se teve assim, um insight, falou, a molécula do oxigênio é ideal para isso? O oxigênio, ele carreia, e ele faz uma série de mecanismos de oxidação, de cicatrização, de interferências moleculares, de liberação de citocinas, ele faz parte de diversas coisas. Daí foi estudado primeiro em estudos animais, tudo para ver como é que era o mecanismo do oxigênio no nosso organismo. O oxigênio, ele é um medicamento. O oxigênio é um medicamento. Então, ele é estudado também. E é o medicamento que menos estudo se conhece. De e todos tão simples, eles. Né? E tão simples. Só um ou dois ali que resolve muita coisa. Exatamente. Então, esse oxigênio que fez começar a se surgir os estudos em animais de câmara hiperbárica. Depois que viu todos os efeitos que se tinha e viu que o oxigênio com a medicina hiperbárica e era o que tratava os mergulhadores. E hoje trata-se animais também ou não? Trata-se, usa-se na veterinária, câmaras hiperbáricas para colocar cavalo, cachorro, cavalo de competição, por exemplo. Que interessante. Agora, é uma curiosidade minha. Eu tô bem, não tenho nenhuma lesão, tô aparentemente tranquila, não fiz nenhum exame, nada que indique que eu preciso dessa câmara. Mas eu posso entrar nessa câmara, naturalmente? Não, ela não tem. Ela tem as suas indicações precisas. Por quê? Porque é um medicamento e tem as indicações adequadas. Ela não é um tratamento estético, nada disso, né? Ela tem os seus efeitos colaterais por ser um medicamento. Então, tem questão da pressão, barotrauma, que o mergulhador também pode sofrer. Tem as suas contraindicações, que também não se utiliza. Então, é um tratamento que é indicado quando há realmente necessidade. Você não coloca um paciente assim, sem necessidade. Né? E como, bom, eu nunca entrei dentro de uma câmara, mal conhecia, né? Estou achando super interessante isso. Como que uma pessoa se sente lá dentro? Ela, como se estivesse aqui, igual a gente está, sentada, pode espera. conversar numa boa. É assim, você tem dois tipos de equipamento. Um são as monoplaces, que é para um paciente só, que é a mais comum, que você vê aquele paciente entra deitado, né? E essa é pressurizada a oxigênio. Então, lá esse paciente não precisa de máscara, nada. Você conversa com lá de dentro, tem comunicação, tudo. Ele, às vezes, assiste uma TV que está do lado de fora, alguma coisa, e escuta tudo. Né? E tem a multipaciente, que, para casos graves, é a ideal, porque o técnico entra junto, o enfermeiro entra junto, o médico pode entrar lá junto.
estar do lado do paciente assistindo ele. Então, a multi, você tem desde 6 pacientes até 8, 9, 10 pacientes, até 12 pacientes. Depende do tamanho de cada serviço que tem. E lá dentro, nessas daí, ela é pressurizada a ar comprimido. E não oxigênio. O oxigênio vem na máscara. E existe a pausa do oxigênio que você tem que tirar a máscara. E a pessoa pode conversar lá dentro, pode ouvir música, né? E tem sempre um técnico ali do lado. Tá, deixa eu entender então. A máscara, ela existe lá dentro dessa câmara? Tá, isso. mas na Todo questão mundo de individual, quando tá só uma única pessoa. Isso. Quando tá mais de uma pessoa, não tem problema nenhum, é isso? Não, tem a máscara, cada um tem a sua máscara, ainda assim, tá. né? Na monoplace já não precisa, porque ela tá sozinha lá dentro. Né? Na multi, cada um tem a sua máscara, cada um tem o seu lugarzinho, tudo direitinho. E de repente alguém pensou assim, eu já usei uma máscara de oxigênio quando eu precisei, né? Não é a mesma coisa. Não, a máscara, a gente fala que a máscara, ela é por demanda. Então, o quanto o paciente puxar, vem. O quanto ele pôr para fora, joga. Não é o equipamento que vai jogando para você. É a sua respiração que vai fazer puxar. E esse oxigênio está pressurizado, também tem isso, essa diferença. Isso, mas daí, você, a hora que você puxa, inspira, o quanto você inspirar, a máquina vai te fornecer. Entendi. E quanto tempo isso dura? A terapia, o tratamento? Então, a sessão em si, ela dura na multiplace em torno de 1h50, porque você tem um grande espaço para você pressurizar, né? Na mono, em torno de 1h30. Então, diferença de 10, 20 minutos aí, dependendo de cada equipamento. Mas isso independente da lesão também? Você tem uma sessão dessa... Você tem uma sessão... Uma sessão é 1h30. O que muda de uma sessão para outra é... Se ele tem uma determinada, por exemplo, é uma monoplace, de um paciente só, você programa qual pressão aquele paciente vai receber e por quanto tempo. Isso dependendo do tipo de lesão, da patologia que ele tem. Então, você consegue especificar para aquele paciente. Na multi, você tem um padrão que todos aqueles pacientes, como são vários pacientes, você vai padronizar naqueles pacientes quanto você vai usar de pressão, quanto de oxigênio, tudo. Interessante. E, gente, a doutora Larissa, ela trabalha, né, na Oxibarimed, né, essa clínica que, inclusive, foi idealizada pelo seu pai, né? É isso? Meu pai que inventou a história de trazer para Bauru. Que interessante. Mas já você tinha tem Bauru, no estado todo. E também tem em Marília, também, tem Bauru uma e tem câmara Marília. de vocês. Mas tem, no estado inteiro, tem câmara hiperbárica, né? Não todas as cidades, mas tem diversas cidades do estado de São Paulo e Nordeste, Sul, tem vários serviços. E o seu pai também é médico, né? Como é que é o nome dele? Meu pai é o Sérgio Passerotti, ele é oftalmologista. E ele trouxe por conta de estenose de artéria retiniana. Obstrui a artéria retiniana, a pessoa perde a visão subitamente. Se você, em até 6 horas, coloca numa câmara hiperbárica, você tem chance de recuperar em torno de 80% a 90% da visão. Ele começou, então, por meio disso? Ele começou por causa de um paciente que chegou para ele, só que já chegou, já tinha 1 semana já de história, já era tardio, não daria mais tempo. Mas daí, meu pai sempre muito estudioso, né? Falou, deixa eu ver essa história aqui. E foi uma coincidência muito grande, porque na época eu fazia faculdade. E eu estava passando um estágio de vascular em Santos. E lá tinha câmara hiperbárica. Né? Tem muita assim de mergulho, além das patologias que eles tratavam, lá tem assim de mergulho por causa de Santos dos mergulhadores. Então, eu, na curiosidade, começo a olhar e tal. E, por coincidência, o meu outro irmão, que já tinha acabado medicina, começou, pai, você viu não sei o que lá, né? Começou a falar da Escola Paulista tal. Tem uma monoplace na Escola Paulista, né? De medicina. E começou a conversar tal. A gente começou a juntar as coisas. Vamos ver como é que é isso. Vamos se especializar nisso. Há quanto tempo vocês estão? Aqui em Bauru, 15 anos. Bastante já. 15 anos. Em Marília, 10. E em 15 anos, 10 anos aí, eu imagino que você já viu muitos resultados, né? Sim, a gente tem... Tem uma história, assim, que você destaca, que foi, assim... Claro que essa do olho, para mim, já, né? Você poderia perder a visão e em 6 dias você recupera, né? 6 horas. 6 horas. Se você conseguir colocar uma câmara hiperbárica em 6 horas do fato acontecido, você consegue recuperar. Gente, a medicina é maravilhosa, né? Quando vem a agregar, questão é o médico ter esse estágio de encaminhar, corre, né? Então,
casos assim, a gente vê milhares. Eu já tive paciente com úlcera de 30 anos de úlcera venosa. Nossa Né? Senhora. Era uma senhora, né, que morava em Santos e ela não aproveitava para ela quis a vida inteira se aposentar, todo mundo, né? Quer se aposentar, agora eu vou morar na praia, vou aproveitar, né? Curtir a vida. Ela não pôde porque ela tinha lesão e não podia ir na praia, né? Aí ficou com aquilo tudo e a família dela era daqui de Bauru, ela veio nos procurar, tudo, a gente começou a tratar ela, a lesão dela fechou em 3 meses. Né? Existe milagre? Não, não é milagre. Nenhuma câmara é milagrosa. O que existe é você conseguir coordenar toda uma equipe multidisciplinar, curativo bem feito, ao auxílio da câmara, tratar a infecção, orientar o paciente como se cuidar e não quando é só tem isso, uma lesão. né? A pessoa está tomando medicamento e ela está fazendo uso da câmara. Sim, ela está fazendo um outro tudo tratamento. junto. A câmara hiperbárica não é sozinha. Não é um tratamento milagroso, não é. Você precisa, às vezes tem um pé de diabetes, você precisa fazer uma revascularização, tem que fazer um desbridamento, precisa fazer, tem que tomar um antibiótico, tem que fazer o curativo adequado, o repouso necessário, tem que fazer tudo funcionar. Você pode usar o curativo mais caro do mundo, importado de não sei aonde, mas se você não souber utilizá-lo da forma correta, você também não vai ter a resposta. Bom, a gente tem muita coisa para falar, né? Acho que esse tema é imenso, fora a nossa curiosidade, né? Mas, doutora, para a gente encerrar, então, esse bate-papo, porque nosso tempo é curto, né? Infelizmente, diz para a gente, quem é que está em casa acompanhando a gente, de repente, eu acho que eu consigo ter uma melhora usando essa câmara que eu não conhecia. Precisa falar com o médico? Como é que funciona para ter essa prescrição para entrar numa câmara? Não, pode nos procurar, a gente vai ver se tem indicação, porque às vezes procura e não tem indicação, né? Tem suas indicações precisas, né? Pode nos procurar ou pode buscar o próprio médico para ver se tem indicação, né? Então, o importante é buscar informação. Depois, se vai ter indicação, se é o caso, se não é, a gente avalia e orienta o paciente. Porque, às vezes, o paciente tem uma úlcera, mas que, na verdade, está mal cuidada. Né? Está com o curativo errado, ou fazendo da forma errada, e, às vezes, é uma orientação que daí vai lá e a coisa engrena, e não precisa da câmara hiperbárica. Então, tem as suas indicações certas. Então, a gente avalia o paciente e vê se é o caso ou não, senão a gente vai, pelo menos, ajudar no sentido do curativo. O contato de vocês, então? A câmara hiperbárica, você pode achar todos os dados, tanto de Bauru quanto de Marília, né, no nosso site www.oxibarimed.com.br. Tá certo, então. Se você precisar de alguma informação, só entrar lá que encontra entrar lá tudo. que tem toda a informação. Tá bom. E tem o site da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, que é www.sbmh.com.br. Tá bom. Obrigada, viu, doutora, por esclarecer, pela paciência de ouvir nossas dúvidas aqui. E volte sempre, viu? Esse espaço está aberto para você. Obrigada, sempre à disposição. E esse espaço está aberto para você também, viu? Porque na semana que vem tem muito mais Visita na Record, outras pessoas passando aqui pela nossa sala de estar e você não pode perder. A gente se encontra até lá e um ótimo dia, viu? A gente se vê.